Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Então, estamos de volta a mais um episódio do Tem Jeito Podcast. Antes de tudo, nos siga lá no nosso canal do YouTube, se inscreve, ativa o sininho, nos siga no Instagram, que tem muita coisa bacana que a gente posta no Instagram. E hoje estamos de volta com a doutora Daniela! Tem, galera! Doutora Daniela está pleníssima, plenamente recuperada, está de volta e bora lá que o tempo urge. Hoje, a gente tem um convidado, que foi indicação de um outro convidado, muito maravilhoso, que vocês ainda vão ver por aí. Ou já viram. Ou já viram, né? Exatamente, já viram, né? E o nosso convidado de hoje, ele é hipnoterapeuta, faz regressão, além de outras coisas que ele faz também, que ele vai contar aqui pra gente, é o Renan Moura. Renan, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje conosco. E esteja à vontade e nos conte um pouco sobre você. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, eu sou hipnoterapeuta, sou professor de hipnose, já passei por uma transição de carreira, vai fazer alguns anos ali. Amo minha profissão, porque acho que é uma profissão que estou sempre vendo no dia a dia a mudança das pessoas na minha frente, então isso é uma coisa que me traz muita gratidão, assim. Então, eu sou formado em marketing, propaganda e marketing, trabalhei em agências, trabalhei em empresas multinacionais, e mais ou menos uns 7 anos atrás eu acabei tendo uma transição, vim para essa área, eu conheci a hipnose, na verdade, porque eu achava que tudo era mentira. Então, quem vê hipnose geralmente tem esse pensamento, né? Começa porque acha que tudo aquilo é mentira. E eu fui de curioso. Então, eu comecei, fiz um curso ali, fiz um curso aqui, gostei do que eu vi. Só que eu nem sabia que existia hipnoterapia. Eu fui mais porque eu queria entender como aquilo funcionava. Só que eu gostei tanto de aprender hipnose que eu comecei a fazer todos os cursos que apareciam de hipnose. Então, eu comecei a fazer 1, 2, 3, descobri a hipnose clínica e eu comecei a usar um pouquinho disso para ajudar amigos. Então, eu trabalhava, assim, eu tinha outra vida, assim, minha vida era trabalhava na época numa empresa, mas aí quando eu via algum amigo precisando de alguma ajuda, eu falava, aprendi algumas coisas, posso te ajudar? Eu ajudava, e funcionava, assim, dava certo, ajudava a pessoa e eu ficava feliz. E aí, com o tempo, eu comecei, eu sempre acabei desenvolvendo uma facilidade até para hipnotizar, e eu acabei começando a fazer cursos, ensinando outras pessoas a hipnotizar, e comecei a atender pessoas de fora do meu ciclo de amigos. Então, eu comecei a atender, então eu trabalhava no horário comercial, depois eu ia atender pessoas, eu ia a domicílio atender as pessoas. E de final de semana eu dava curso. E fiquei com essa vida durante um tempo. E aí eu cheguei à conclusão assim, falei, eu gosto mais do que eu estou fazendo fora desse meu horário comercial, dessa vida. Como hobby, do que propriamente essa vida que eu tinha ali na empresa, assim, horário comercial certinho e tal. E aí eu pedi férias, porque eu pensei assim, será que daria certo eu viver disso? Até então não era objetivo financeiro, né? Então não tinha nenhum objetivo financeiro. O que me pagava minhas contas era... Eu tinha uma carreira em marketing, investi muito... Já consolidada. Pós-graduação, já tava muito tempo ali. Eu tenho 34 anos, né? Então ali eu tô falando quando eu tinha meus 27, 28 anos, mais ou menos. Não é 27. Você teve a primeira formação bem cedo, né? Eu me formei eu entrei na faculdade com 17 e me formei com 21, já tava formado. Então eu saí rapidinho. Aí eu tive 3 empresas, tive agência de propaganda. Depois acabei... já fali 3 empresas, Depois eu tava numa multinacional. Meu último trabalho, vamos dizer assim, de carteira assinada foi uma multinacional. E eu tirei férias, né, pra pensar o que eu ia fazer da vida. Então, eu tirei 30 dias de férias e falei, vou pensar. Será que eu mudo de carreira, não mudo e tal? Daí eu tive apendicite nessas minhas férias, nem consegui pensar direito. Então não foram férias. Não foi bem umas férias, assim. Aí eu achava até que era coisa no rim, porque a dor do apendicite é meio próxima, assim, não sabia, né? E aí eu fui lá, e você nunca vai pro hospital achando que você vai ser internado e ser operado, né? Exatamente. Eu fui lá com dor, e é interessante até essa história, porque até lá, pra quem já teve uma dor de apendicite, alguma coisa assim, a hipnose, ela pode... Você consegue controlar a sua dor com hipnose. E eu tava tendo uma crise muito forte de dor. Porque a dor da apendicite, eu não sei. A minha experiência com essa dor foi muito semelhante à que eu tive já com pedra na vesícula. Eu tive pedra na vesícula também, pedra no rim. Então, a dor era semelhante. Tanto que quando eu fui pro hospital, eu achava que era pedra no rim. Só que nesse período, eu não tava conseguindo nem... Assim, tava com uma dor tão intensa que eu não conseguia nem ir direito pro carro. E eu fui fazendo o que a gente chama de auto-hipnose. Então, eu fui trabalhando isso em mim, essa dor, e eu cheguei no hospital sem dor. E eu fui pro hospital sem dor, então, né, eu cheguei lá, o médico falou, e aí? O que você tem? Eu falei, eu tava sentindo isso e tal. E ele, enfim, me medicaram, mas não foi nada... Me fizeram até um ultrassom, né? Porque quando você é suspeita de pedra, você faz um ultrassom. Que eles vão sempre optar pelo exame mais barato, né?
E aí não deu nada no exame. Eu falei, pô, não sei, acho que talvez tenha sido uma pedra que eu expeli, não sei. E aí passou um tempo, naquele mesmo dia à noite, eu tive a mesma dor. Falei, ué, né? Mesma dor, eu falei, dessa vez eu não vou tirar essa dor. Então eu vou com a dor pro hospital, né? Porque, poxa, se for alguma coisa mais séria, eu vou saber o que que é. Fui pro hospital, aí o médico fez, acho que o outro exame que detecta mais, né? Porque o ultrassom não pega, né? E eu tava com apendicite. Ele chegou assim e falou assim, Renan, você tá com sua apendicite estourando, você vai ter que ficar aqui de noite. Isso era à noite já, então era quase madrugada, assim. Você vai ter que ficar internado, você é de jejum, senão ia operar na hora. Eu falei assim, não tô de jejum, tinha jantado, né? Tinha chegado no hospital, tinha jantado um pouco antes. Então você vai ter que dormir aqui no hospital e aí até amanhã de manhã a gente opera. E foi tão complicada essa experiência, porque me colocaram num quarto. Na época eu tinha um plano de saúde que era quarto, como sempre, com... Enfermaria. Não enfermaria, mas um quarto que você dividia o quarto com outra pessoa. Não era quarto É individual. coletivo. Me colocaram num quarto com uma pessoa com câncer terminal que tava morrendo. Meu Deus! Assim, foi bem complicado, porque a pessoa agonizou a noite inteira. Você já tá ansioso, porque você tá... Imagina, você tá ali... Com uma dor. Pô, você não sabia que você vai ser operado. Você vai ser operado no dia seguinte. Você não foi planejando pro hospital ser operado, né? Então eu já tava ansioso com isso. E aí, ainda você fica a madrugada inteira com a pessoa agonizando do seu lado. E aí, de manhã, a pessoa morreu. Assim, Ai, que horror. Pra ser o... Meu Deus! Foi uma situação super complicada. E daí eu já fui mais ansioso, assim, pra cirurgia, mas deu tudo certo, assim. Mas, no fim, assim, então, nessa transição de carreira, eu nem pensei na transição de carreira, né? Eu acabei voltando pra empresa, falei, nossa, passou minhas férias, eu só fiquei me recuperando da cirurgia, né? Mas aconteceram algumas coisas lá, e a vida, acho que ela guia a gente pra alguns lugares. E aí, no primeiro dia que eu voltei, aconteceram algumas movimentações na própria empresa que eu tive certeza que eu tinha que sair. Aí eu tomei a decisão, resolvi sair. E pra mim foi um dos dias mais felizes da minha vida. Sabe, essa rotina de... Uma das coisas que a minha profissão me proporciona é eu ter liberdade, por exemplo, de vir aqui numa quarta-feira, que nem hoje, poder conversar com vocês, sem precisar dar satisfação pra ninguém. Eu faço minha agenda. E isso eu não tinha. Quando você trabalha numa empresa, é diferente o nível de compromisso que você tem, no sentido, eu tenho que justificar, horário, eu tenho que estar nesse horário aqui e tal. Eu achava muito chato essa rotina de vida. Eu gosto de ter uma liberdade. É lógico que tem... O meu salário, ele é com base no quanto eu vou trabalhar. Mas eu posso fazer minha agenda e eu posso, se eu quiser tirar férias no meio do ano, numa semana aleatória, eu posso. Eu tenho isso é muito bom. Essa liberdade geográfica, a liberdade de poder não ter esse comprometimento com uma empresa é uma coisa que me atrai muito. E aí eu saí da empresa, né? Pedi demissão. Não ganhei R$1, porque eu pedi demissão. A empresa, eu tentei fazer um acordo, mas não adiantou. E aí a preocupação... é porque você não conhecia a doutora Marta. Se conhecesse, com certeza... Pena que... Teria feito um bom acordo. Porque eu saí do meu, já tava planejando há 2 anos, saí do meu. E eu saí... E ela recebeu. E eu recebi tudo. Olha só, é que infelizmente ali faz parte, né? É que eu acho que... Eu tava falando agora para um amigo que eu acredito muito dos propósitos de Deus na minha vida. Uhum. Eu não tenho uma religião em específico, mas eu acredito em Deus. Certo. Assim, eu tenho uma fé inabalável em Deus. E eu acredito que tudo na minha vida segue os desígnios de Deus. Uhum. E aquilo foi completamente desígnio de Deus. Eu estava preparada para pedir para sair. E aí chegou no momento que ele decidiu que ele ia fechar o escritório que eu tava, que era uma outra unidade. E ele me deu a opção: ou eu te mando embora, ou você volta para Barra Funda. Eu falei: eu não volto para Barra Funda nunca na minha vida. Aí eu falei: pode me mandar embora. E ele me mandou embora. Deu, assim, lógico, não foi nenhuma artimanha jurídica, mas eu acho que eu tava vibrando tanto para aquilo. Entendi. Que acabou dando certo, entendeu? Que fantástico. Eu, infelizmente, não tinha a mesma sorte ali, até tentei conversar, mas eu tava muito decidido. Então, quando assim, você tá decidido, não tem jeito. Eu já tive esses momentos em outros lugares em que eu tava decidida e não há nada que faça te ficar. faça. Não tem como. E tem coisas que não é o financeiro. Porque, por exemplo, assim, eu tava mergulhando num buraco escuro, vamos dizer assim. Um buraco que eu não conhecia como é que era. Eu, apesar de eu já estar atendendo pessoas, o meu foco não era financeiro. Então, eu tinha meu salário. Você tem benefício, tem plano de saúde, você tem isso, tem aquilo. E quando você sai disso pra você virar um empreendedor, porque se tornar um terapeuta, de certa forma, é você virar um empreendedor. É sim, claro. E aí, eu pensei, mas será que eu vou conseguir pagar minhas contas e fazer isso acontecer? Eu lembro que meu pai, ele sempre cresceu Ele sempre foi o cara que trabalhou sempre no mesmo emprego, mesma empresa, fez anos de carreira e tal. Então, quando eu contei pra ele, falei: pai, tô pedindo demissão e tal. Era um momento que o Brasil não tava tão bem. Você nunca tá, né? Mas assim, tava num momento ruim. E falei assim: você tá doido, né? O que você tá fazendo da sua vida, né? Fez faculdade, não sei o quê, vai jogar fora uma carreira inteira ali de marketing pra poder mergulhar em outra coisa. Eu falei: pai, eu sempre fui uma pessoa consciente, então eu tinha uma reserva financeira. Eu falei: se não der certo, eu volto pra área que eu tava e tá tudo certo. A gente é de uma geração, você tem 34. 34. Eu tenho 10 a mais que você, mas a gente ainda tá ali
na mesma geração. Sim. A gente foi criada por pessoas que acreditavam nessa longevidade profissional, de que você tem que ter um trabalho fixo, tem que ter carteira assinada e assim por diante, né? E quanto mais tempo na mesma empresa, melhor melhor é para sua carreira, mais conceituado você é, que aquilo de, hoje eu não estou feliz nesse emprego, vou para outro, se fizer mais de um registro, sujou a carteira, exatamente. sujou sua reputação profissional. Né? Então, para os nossos pais, eu acredito que para o seu pai veio na cabeça justamente isso. Poxa, o que o meu filho está fazendo? Eu dei exemplo para ele de trabalhar tantos anos na mesma empresa e ele está largando tudo para uma aventura, né? Exatamente. Porque o máximo que eu fiquei numa empresa foi 4 anos, que foi esse último. A minha média eram 2 anos. Eu não estava bem, não estava feliz, arrumava outra e partia, sem peso na consciência. E a minha mãe, quando eu falei pra ela, mãe, eu vou sair do Dr. Rogério, ela virou pra mim e falou assim, mas será que vai dar certo? Você tem tanta conta pra pagar. É a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? E a vida, na verdade, do meu pai mudou a opinião dele, porque, assim, meu pai, não existe zona de conforto, zona de segurança num sentido desse. Você pensa que você tá seguro numa empresa, mas daqui a pouco essa empresa é comprada por outra e acontece alguma coisa. Meu pai trabalhou muitos anos na Motorola. Então, lá em Jaguariúna, uma empresa grande e tal. Até que a Motorola foi comprada pela Lenovo e pelo Google. Então, a partir do momento que uma empresa é comprada e você é a pessoa que foi comprada, você está dentro da empresa que foi comprada, muda tudo. Meu pai tinha uma segurança ali. Mas a partir do momento que a empresa foi comprada, chegou uma outra pessoa com um cargo igual dele. Que ganhava bem menos que ele. Então, quem que corta? Então, meu pai, ele viveu depois esse outro lado de ver que essa segurança não existe. É uma falsa... É uma falsa segurança. É uma falsa segurança, né? E foi tão interessante isso, porque assim, o primeiro mês que eu saí da empresa e trabalhei só com o que eu queria, eu lembro que o primeiro dia que eu pedi demissão, eu fui pro cinema. Porque eu falei, nossa, eu tô livre. Vou comemorar. Assim, naquele sentido assim, era um dia aleatório durante a semana que eu podia fazer o que eu queria. Então, era uma sensação muito boa. Eu falei, hoje eu vou pro shopping. Fui sozinho pro shopping, fui no cinema, fui um dia tranquilo. E o primeiro mês que eu trabalhei só com isso, com hipnoterapia, eu ganhei o dobro do meu salário. Aí eu pensava assim, poxa, então o problema não é financeiro. Assim, eu consigo fazer acontecer. E desde então já foram anos. E depois de alguns anos, eu tenho uma empresa, né? Eu tenho uma empresa que eu ministro curso de hipnose também. Já faz, né? Comecei lá atrás a dar curso, mas foi profissionalizando mais. E eu fiz uma festa de comemoração quando a minha empresa fez 3 anos, né? Nessa festa, teve vários alunos. Eu fiz tipo o Oscar da hipnose. Foi super legal. Foi uma coisa bacana. E daí meu pai, ele pegou o microfone pra falar, assim, né? E ele falou, poxa, naquele dia que o Renan falou pra mim que ele ia sair, né? Eu fiquei tão preocupado, mas agora eu tenho que falar, deu certo. Ele falou, foi muito legal, porque ele viu acontecer, né? As coisas realmente fluíram fluíram bem do jeito que eu esperava. E é bom a gente ter o reconhecimento daquelas pessoas que a gente mais quer o reconhecimento, né? E normalmente pai, mãe, marido, esposa são as pessoas que a gente mais quer o reconhecimento, né? Com certeza. E ver a pessoa reconhecer que deu certo e mudar a própria visão dele é muito bom, né? E a hipnose me proporcionou, assim, coisas que, sei lá, a vida que eu tinha antes não... Assim, eu já fiz coisas... Por exemplo, eu adoro jogar futebol. Eu fui uma vez jogar num jogo das estrelas, assim, com um jogador famoso e tal, porque eu fui convidado, porque você acaba conhecendo algumas pessoas, e aí uma pessoa indica você. Eu fui para um cheio de artista e convidado lá. E foi uma história triste também, porque eu rompi o ligamento de joelho uma semana antes. Nossa! Então eu só entrei em campo, eu não pude nem jogar. Mas tava lá. Mas fiquei realizou. triste, mas eu queria jogar. Nossa, queria muito jogar. Por que não usou a hipnose pra tratar o que o joelho? ligamento do romper, É a gente que não dá. não dá. Não dá. Eu sei, eu tenho problema Infelizmente, eu já tenho os 2 joelhos operados, assim, não dava. Não dá. Mas assim, eu fui lá, participei da experiência e tal. Então eu já vivi coisas assim que... E sem contar que aí as histórias de pessoas que eu trato, que aí isso é impagável. Essa parte do meu trabalho que... Eu tenho coisas, histórias de pacientes que eu tratei que dá pra escrever filme, assim. De verdade, tem roteiros, assim, que parece coisa que você vê em cinema. Porque é cada história incrível que a gente vive com a pessoa e você poder ser uma... Eu sempre falo muito que o mérito é pra pessoa. Eu sou só um intermediador ali pra poder ajudá-la, só um indutor. Eu sou uma pessoa que tá ali pra ajudá-la a enxergar melhor as coisas. Mas as histórias são muito lindas. Tem muita história boa. Mas qual, assim, de todas, se você puder eleger uma que mais impactou a sua vida ou que mais te traz... sensações e percepções. Eu vou contar 2.
duas histórias. Eu tenho muita história. Se deixar aqui, a gente vai ficar 30 horas conversando. Mas assim, eu vou contar duas muito boas, porque pra mim é. Inclusive, eu escrevi os livros, até trouxe pra dar de presente pra vocês. Esse livro aqui. Muito obrigada. Eu conto histórias de alguns pacientes também. E é um livro, na verdade, que eu falo sobre como fazer o básico bem feito transforma a sua vida. Então, é um livro pra qualquer pessoa aplicar na vida. E eu trago alguns casos de pacientes também. Claro que eu preservo a identidade, preservo algumas coisas, mas eu vou contar duas histórias que estão nesse Posso livro. mostrar aqui? Pode? Vitor, Pega esse aqui, ó. Que tá aberto. eu Dá vou pra... mostrar esse aqui, ó. Onde o pessoal consegue encontrar seu livro? O meu livro, ele tá no meu site, portadamente.com.br/o básico bem feito. Não sei se ele consegue pôr... No finalzinho a gente textinho lá. coloca no vídeo. E eu tenho outro livro também de regressão também. Esse é mais antigo. Esse foi o primeiro que eu escrevi também. Depois a gente pode falar mais sobre o tema. Ó, Então- A gente pode marcar um episódio só pra falar sobre o Dá, tema, hein, gente? ixi. O que vocês acham? Fazer regressão na doutora Marta aqui ao vivo? Eu acho... Tá besta, faz em você. Eu faço, vambora. Poxa, eu não. Não tenho nada a ocultar. Eu Bom, sou muito, Já tô tão eu sou velha muito que não tenho nem o que Santomé. esconder. Eu sou muito Santomé. Mas vocês perguntaram de histórias, então, assim, tem uma história pra mim que me marcou muito. Uma vez um aluno meu, ele me falou de uma paciente que era daqui de São Paulo. Eu sou de Campinas, né? É uma paciente aqui de São Meu Paulo. vizinho, ó, vou fazer... Então, tá facinho Óbvio, pra será, você. Será um prazer. E ele veio falar comigo, falou que a amiga dele tentou se matar algumas vezes, estava com uma depressão muito severa, e se eu podia atendê-la aqui em São Paulo, né? Eu vinha pra São Paulo de vez em quando atender, então eu falei, tudo bem, vamos marcar. E aí, no dia que eu ia marcar, que na verdade eu marquei com ela, eu tava com um dia antes eu tava com uma febre muito forte, assim, eu tava com 39 de febre. E eu fiquei preocupado, falei, puxa, e eu ia pra São Paulo no dia Você seguinte, fica né? doente. Não, pior que não não fico muito não, são coincidências. Mas esse dia eu tava com febre, e aí eu falei com ela assim, falei, olha, será que a gente pode remarcar, porque eu não tô muito bem, etc, etc. Daí, só que assim, quando uma pessoa já tá num nível de depressão que ela tava, você remarcar algo ali é complicado. Mas foi assim, ó, ou a gente remarca, ou se você quiser até eu indico alguém pra você não ficar... Mas aí eu percebi que ela começou a desanimar. Então assim, ela ia desistir. Eu falei, ai meu Deus do céu, eu pensei assim, falei, passou uma hora, falei, ó, minha febre baixou. Eu vou pra São Paulo, amanhã eu te atendo, no mesmo horário que a gente combinou. Eu tava com febre ainda. Eu vim pra São Paulo ruim, assim, porque eu sabia que ela ia desistir e podia ser muito pior do que ia acontecer ali. E eu acabei vindo pra São Paulo no dia seguinte. E ela, assim, era uma pessoa que tava totalmente já sem esperança de nada, assim. Tava muito mal, não via mais sentido de continuar as coisas. Mas um resumo, assim, bem breve. Eu vou preservar a identidade, obviamente, mas pra contar a história no contexto, ela era casada e ela queria... Ela e o marido, quando casaram, eles tinham um acordo de ter um filho. E ela sonhava em ter filho. Então, ela sonhava em ter filho, eles fizeram esse acordo, né? Ela falou assim, mas eu só caso, a gente, né? Quando tiver uma vida financeira ok e tal, a gente poder ter um filho. E nisso, ela já tava com uma idade que eles combinaram de ter o filho. E ela comprou de presente pro casal um cruzeiro, pra eles irem fazer, tipo, uma segunda lua de mel. Eles fazerem o filho. Fazerem o filho, basicamente. Só que aí, nessa lua de mel, não saiu como ela planejava. E o marido dela falou que não queria mais ter criança. E isso meio que... Assim, Desabou o mundo dela. Desabou o mundo dela. E ela, assim, é uma pessoa que tinha um trabalho muito bom, uma pessoa muito inteligente, assim. Só que, assim, acabou a motivação de tudo. Porque ela queria ter... O sonho da vida dela era ter um filho. E ela tava sem rumo. E pra gravar um pouco a situação, ela vinha de uma família muito religiosa, na qual a separação era inaceitável. Então, assim, ela não tinha opção de separar e também não ia, né, ter filho. Já tava muito claro, o marido tava muito posicionado quanto a isso. E aí, a gente fez o tratamento, né? Comecei o tratamento. Primeira sessão com ela, o meu objetivo ali foi, basicamente, trazer uma esperança nela de viver, vamos dizer assim. E foi o que a gente conseguiu fazer. Então, eu fiz um processo com ela e ela saiu, eu lembro até hoje, assim. Foi bem emocionante, porque ela veio muito, muito debilitada, assim, vamos dizer assim. E ela tinha assim, eu percebi que, como ela tava muito desanimada com a vida, ela se machucava demais. Sabe quando a pessoa tá num nível que ela não tá nem prestando mais nada, tropeça em tudo, quebra a perna, não sei o quê, fica... totalmente que, na verdade, desatenta. assim, só fazendo uma parte, as pessoas entendem que a depressão, ela não é uma doença real, né? Ela é frescura. Para muitas pessoas, a depressão é frescura. Uhum. E, na verdade, não. Conforme o estágio da depressão, a pessoa chega nesse ponto de nem perceber o que está acontecendo na sua volta. Exato. Ela se coloca em risco sem perceber. E muitas vezes pode acontecer o que estava acontecendo com a sua paciente, né? Sem de se dúvida. machucar. É isso que as pessoas precisam entender. E aí, na primeira sessão, o que eu fiz? Eu fiz ela enxergar como se fosse uma... Eu levei ela para um lugar muito bom, né? Com a hipnose, a gente consegue trazer sensações. Eu fiz ela enxergar uma luz. E ela saiu... A sessão em si terminou com ela com uma esperança. Eu consegui plantar uma esperança nela. E aí, depois disso, nas sessões seguintes, a gente trabalhou muita coisa. Fiz uma regressão com ela e tinha muitos traumas pesadíssimos do passado, que eu não vou trazer aqui, porque eu acho que não convém, mas tinha coisas muito
pesadas ali. Mas o principal ali, que eu diria dessa sessão, foi que ela não se amava. E esse ponto era o que pegava muito pra ela. Então, a gente trabalhou o amor próprio numa intensidade que eu nunca vou esquecer. Marca, porque a gente vê... é como se A o meu cérebro guardasse transformação esse das registro. Porque no momento que eu fiz ela se perdoar, porque ela carregava culpas que não eram dela, coisas que aconteceram com ela que ela se culpava, o amor próprio totalmente negligenciado, mas quando a gente conseguiu fazer ela olhar pra si e aprender a se amar, depois de todo esse processo, eu fiz uma regressão, eu trabalhei os traumas com ela, traumas bem complicados, a gente trabalhou esse auto-perdão e trabalhou esse amor próprio, ela renasceu. Eu digo pra você, assim, pra qualquer pessoa que estivesse ali e visse ela, no momento que ela entrou na sessão e depois, imagina uma fênix que renasce, assim. A feição dela era outra. Ela era outra pessoa. E é uma coisa assim, eu vejo isso muito no meu dia a dia, mas ela foi muito intensa, essa mudança que você vê física, assim, é de você ver a pessoa e falar, meu Deus, algo mudou ali num nível de uma chave que virou e ela saiu muito bem. Ela saiu assim, ela falou, Renan, hoje eu nasci de novo. Hoje eu tô pronta porque pela primeira vez na vida eu me amo. Foi essa frase que ela me trouxe, assim, logo quando a gente acabou aquela sessão. E foi tão bacana que ela chegou, pagou terapia pro marido também. Porque ela tinha... Daí ela começou a ter... Ela queria... Daí eu falei pra ela, falei, ó, fazer uma terapia com seu marido não quer dizer que ele vai querer ter filho. Eu falei assim, não é assim que vai acontecer, assim, eu vou fazer com o que ele quiser tratar. E foi o que aconteceu, assim, a gente acabou nem focando nisso, o marido nem trouxe esse assunto pra dentro da terapia. E aí, eu lembro até hoje, ela, Renan, eu quero fazer uma sessão pra decidir se eu continuo no casamento ou não. Eu falei, tudo bem. Não entenda mal, a minha sessão não quer dizer que eu vou dar essa resposta pra você, eu vou te ajudar a você, com tudo que você tem ali dentro, você encontrar a melhor resposta pra você mesma. E a gente fez essa sessão. Basicamente, eu fiz ela imaginar 3 cenários na vida dela. Um cenário no qual ela terminava o casamento. Um cenário no qual ela continuava no casamento sem ter filho. E um cenário no qual o marido cedia e tinha um filho. Então, eu fiz ela imaginar os 3 cenários. E como ela era uma pessoa, vamos dizer assim, ela é muito engajada na hipnose, ela conseguia trazer isso com muita vivacidade. Ela conseguia trazer isso com muita intensidade. Quando ela terminou de ver, eu perguntei qual que é a opção que te fez mais feliz. Porque eu levava ela pra frente, é como se eu levasse ela pro futuro. E ela enxergasse e vivesse como se estivesse naquele futuro. Eu já imaginava qual que era a resposta. E ela trouxe a resposta que eu imaginava. Ela falou assim, Renan, a mais feliz foi quando eu me vi terminando o casamento. Falei, olha só, então acho que você tem a sua resposta. Tinha o desafio da família. Mas como ela trouxe esse amor próprio e ela percebeu que pra ela amar os outros, ela precisa se amar também. Então não adianta você colocar a decisão de todos acima da sua, a vontade dos outros acima da sua. Ela comprou a briga. Ela falou assim, eu vou terminar esse casamento, vou comprar a briga e minha família me ama. E exatamente isso, a família ama. Apesar, independente das crenças religiosas, o amor pela filha era maior do que propriamente qualquer crença que você tivesse. E foi realmente o que aconteceu. Aí a história é tão bonita que ela terminou e ela começou a viver por ela. Então ela ficou um período ali vivendo por ela, fazendo coisas que ela nunca tinha feito. E ela tinha uma paixão por vida. Ela me relatava, assim, a paixão que ela tinha pelas pequenas coisas. Ela falava assim, nossa, Renan, eu vou... Às vezes, só de abrir uma janela e ver o sol já me dá uma coisa super gostosa. Então, ela começou a apreciar as pequenas coisas da vida. E com o tempo, isso faz tempo, essa história já tem uns 5 anos, tá? Ela conheceu um cara. Olha que bacana. Essa história é muito bonita, porque ela conheceu um cara, começou a sair com o cara, se deram super bem, começaram a namorar, casaram esse ano. Ai, que legal. E assim, e a família aceitou com o tempo, lógico que talvez demorou um período ali, para isso aceitou, adora também o marido dela hoje, assim, tudo certo. E ela agora tá programando, provavelmente, pra começar a realizar o sonho mesmo, que... E assim... Que é ser mãe. Que é ser mãe. E é uma história que... Assim, é emocionante, porque é uma pessoa que tava... No fundo do No poço. fundo, total, assim. E se você vê ela hoje, você não fala que ela teve tudo que ela passou, tudo que ela passou. Ela é uma alegria em pessoa. Ela conversa, ela traz toda essa energia de uma forma totalmente diferente. Ela é uma pessoa que ama viver. Ama viver. Nunca mais se machucou daquele jeito, nunca mais aconteceu tudo aquilo. Por quê? Porque realmente... Então, esse tipo de pagamento que eu recebo, vamos dizer assim, existe o lado financeiro, lógico, mas esse tipo de pagamento não tem preço. E essa é uma história. Eu vou contar outra muito boa também. Essa é uma história, se vocês quiserem comentar alguma coisa dessa história, porque a outra também é bem bonita. Eu vejo, assim, a gente... A felicidade da pessoa, eu acho que, óbvio, não é o relacionamento, não é o outro. Ela primeiro, eu falo isso para as pessoas, se você não estiver bem, em primeiro lugar, se você não estiver bem, você não vai nem conseguir fazer bem para outra pessoa. Uhum. Eu vi isso comigo. Porque que eu sempre aqui, em algum momento, falo desse meu processo de começar a querer emagrecer, tudo, porque
Óbvio, tem uma questão estética, mas eu sentia muitas dores, né? Inclusive, o meu tratamento para ansiedade também tinha enfoque em dor, porque eram dores crônicas e assim por diante. Então, eu venho tratando disso. Só que eu acho que o meu principal motivador foi que eu não conseguia pegar um dia o meu filho e andar de bicicleta com ele, mas eu não conseguia caminhar com ele. Sabe assim, eu cansava de um jeito. Então, assim, eu pensava assim, óbvio, eu tenho que pensar em mim para eu poder ser uma boa mãe para ele também. Porque eu não estava sendo uma boa mãe para ele, eu não conseguia andar 100 metros com ele, que me doía tudo. Entendeu? Então, eu acho que esse foi um grande motivador, assim, porque você precisa estar bem para você fazer bem para o outro. E eu tenho um filho, e é óbvio que todas as minhas decisões passam pelo meu filho, por o que vai ser bom para ele, o que não vai ser bom para ele, e eu quero estar na vida dele. Eu falo que ele vai me levar, ele vai pagar todas as caronas que eu dei para ele na vida, eu velha, caquética, babando no carro dele, mas que ele vai me levar para passear toda semana, porque eu vou viver até 100 anos, entendeu? É isso aí. Aí eu já sou um pouco mais ousada, eu pretendo ficar pra sementinha. Ah, Então não, já isso é muito avisei chato. meus filhos que eu vou pra balada com eles até o fim da minha vida. Não, eu vou pra balada. Eu Que falei, beleza. eu Sério? pego os três meninos. Pego meu filho e os 2 amigos na escola e levo pra casa. O pai de um leva eles pra escola e eu busco. Uhum. Aí ontem eu tava falando pra eles que eu vou buscar os filhos deles na escola quando eu tiver aposentada. É isso Isso aí. aí. Eu acho que, assim, essa história que você trouxe pra gente, Renan, ela retrata bastante o objetivo, o nosso propósito do podcast. Porque, não sei se você viu no nosso canal, o Tem Jeito surgiu Com esse em pro- decorrência do nosso problema, da nossa situação de depressão e ansiedade. Depois de uma grave crise que eu tive, nós conversamos, eu propus para ela, vamos fazer um podcast para ajudar outras pessoas. Uhum. E por incrível que pareça, todas as pessoas que passam por aqui trazem histórias semelhantes. E histórias que mostram o quanto é importante a gente se amar. Com né? certeza. E você mesmo demonstrou um propósito que você descobriu, me desculpe se eu estiver errada, Uhum. o seu amor próprio ao escolher entre um trabalho, uma zona de conforto e o desafio de ser empreendedor e trabalhar com aquilo que você gosta, com o seu... Eu vejo isso como um propósito de Sim. vida, porque é mudar a vida de outra pessoa através de um dom que você tem. E é maravilhoso. E realmente, a melhor recompensa, como você disse, dinheiro é bom? É. Mas a melhor recompensa que a gente tem é falar, poxa, você ajudou a mudar minha vida. Quantas pessoas a gente... nós vamos ter uma convidada que ela chamou no direct do nosso Instagram para falar, eu quero compartilhar a minha história, porque eu vi o podcast de vocês e o podcast de vocês me ajudou. Que legal. Então, não tem nada melhor do que isso. E a gente tá o quê? Não tem nenhum ano de podcast. Não, eu falei pra ele, a gente... se você for 6 meses, outubro, né? Outubro faz um Estreou em outubro de 22. 28 de outubro. 28 de outubro Que de bacana. 22. É isso aí, vou fazer história. Se Deus quiser. O nosso Na objetivo verdade, ajudar é as aquela pessoas. coisa, né? Tudo tem jeito. Se você mexer um pouquinho, se você espremer um pouquinho, Uhum. tudo tem jeito, né? De dar certo, né? Uhum. Mas aquela a pessoa coisa. precisa querer se ajudar. Exatamente. Tem uma questão aí de você querer. Antes da gente começar, eu tava até falando no áudio com a minha irmã sobre uma pessoa e assim... precisa, tá ok. Preciso, ó, tá aqui, eu vou te ajudar. É isso aqui. Você tem que ligar lá e fazer isso. O que eu pude fazer, eu fiz, que foi operacionalizar a coisa. Agora, é a pessoa que tem que dar o próximo passo, né? Não adianta, você não pode fazer pela pessoa. Você não pode... eu não posso ir lá e fazer uma regressão pela Daniela. Uhum. Entendeu? É ela que tem que fazer. É ela que tem que ter essa
essa iniciativa, né? E isso que você falou, assim, a hipnose tem um problema, né? As pessoas buscam a hipnoterapia como último recurso. E elas têm muita gente tem uma impressão, por conta que você vê em filmes e tal, que você vai lá e é quase que um processo. Eu vou te apagar ali e você daqui a pouco desperta com tudo resolvido. E tá muito longe de ser assim. O processo em si, ele é muito ativo, não é passivo. Depende mais da pessoa do que de você, Muito mais. Então, eu explico isso muito para as pessoas. Falo, olha, se você pensa que você vai lá e que simplesmente você senta ali e as coisas vão se resolver sozinha, tá muito longe de ser assim. Na verdade, é um processo que eu vou precisar muito de você. Se você não tá comprometido, ou se você não se engajar comigo, eu não consigo te ajudar a resolver sozinho. Você falou uma coisa agora muito, muito importante, engajar com você. Eu fiz umas sessões de hipnoterapia. As 2 primeiras sessões foram muito boas. Uhum. Eu consegui... Eu falo muito. Eu falo bastante. Só que, por exemplo, eu tô há quase 2 anos com o mesmo terapeuta, o mesmo psicólogo, e ele fala que agora eu estou usando, de fato, a terapia. Porque até então eu não estava usando, Entendi. eu só estava falando. Uhum. Ele fala, você é muito atraente na fala e na conversa, e você conta história, e a gente vai se entretendo. Só que você fala e não fala o que de fato precisaria. E agora você vem usando. Então, assim, eu preciso me conectar muito com a pessoa. E eu estava observando você falar, e eu acho que a primeira e a segunda sessão, eu consegui me conectar com ele porque a gente teve uma conversa antes. Da terceira sessão para frente, meio que era eu chegar, deitar, ele começar o processo e eu não conseguia desligar. Então, assim, em alguns momentos eu dava aquela desligada, mas vinha um pensamento e me trazia de volta, entendeu? E eu não conseguia evoluir no processo. Entendi. Ficou estagnado. E o que eu fui lá para resolver, acabou que também não resolveu, entendeu? Isso é comum acontecer em processo de hipnoterapia? A gente fala assim, né? Gente, desculpa a minha tosse, pelo amor de Deus, mas é inevitável. Basicamente assim, o processo em si, a hipnose em si, ela é como se fosse uma ferramenta. Então, as pessoas, não é que a hipnoterapia é um tipo de tratamento. A hipnoterapia você usa a hipnose com outras abordagens para poder acelerar o resultado. Então, ela é uma ferramenta que tudo que você faz com a hipnose, você poderia fazer sem. Só que a hipnose, ela vamos dizer assim, ela potencializa o resultado. Tem pessoas que são... Ela é uma bezetacil, É uma bezetacil. Eu digo que é quase que o bisturi do médico. Você vai usar para abrir a pessoa, né? Assim, ela é uma ferramenta, no final das contas. E, obviamente... hipnose em si basicamente envolve muito a questão de foco, concentração e imaginação. Tem pessoas que são mais focadas, tem pessoas mais concentradas e tem pessoas que têm uma imaginação, vamos dizer assim, mais ativa do que outras. Então, naturalmente, que nem jogar futebol, tem pessoas que vão ter um talento mais rápido para você conseguir ter uma performance, tem pessoas que precisam treinar um pouquinho mais. Então, tem essa variação. É lógico que eu vou trabalhar sempre com a realidade do meu cliente. Então, tem o cliente que é ótimo ali, que mergulha na experiência, tem cliente que eu vou ter que ajudar a ele a ensinar a encontrar o melhor caminho para ele. E às vezes eu passo para ele treinar isso em casa, às vezes eu passo alguns exercícios para que ele possa me ajudar também no processo. Então isso varia muito de pessoa a pessoa, mas tem pessoas que são mais desconcentradas, tem pessoas que são... Mas eu sempre explico, e eu acho importante explicar para a pessoa, porque senão ela vai achar que ela é fora da casinha. Por exemplo, com você. É normal a gente ter pensamentos intrusivos no meio da terapia, não é anormal. Isso acontece com quase todo mundo. É que as pessoas às vezes não comentam, mas eu já atendi muito TDAH, que aí tem uma atenção ainda mais dispersa, assim, às vezes... E a preocupação deles mas eu vou conseguir me concentrar? Consegue. Porque sabe qual que é o grande segredo? O segredo é você olhar aquele processo como uma coisa que vai te fazer... Qual que é o propósito de você estar fazendo aquilo? É que nem quando você vê um filme. Se você vê um filme que é muito bom, você desliga o celular, você fica ali. Se você vai ver um filme que você não está muito interessado, você talvez pegue o celular aqui, distrai um pouquinho, que a sua imersão é completamente diferente. Então, eu digo assim, talvez ali, nessa sessão que você passou... Pode ter sido, talvez, uma falta de tato, em algum momento, de entender o propósito daquilo que estava acontecendo ali com você naquele momento. Então, somente ela teve espaço para dispersar mais do que deveria. Para te jogar de volta ali, talvez faltou entender o propósito do que estava acontecendo naquele momento. E eu tento explicar muito isso para a pessoa, para ela se manter nesse propósito, para ela ficar mais focada e para com isso ajuda o meu propósito também. Eu costumo falar assim, quando a gente faz uma sessão, tipo uma regressão você vai trabalhar várias dores da pessoa. A gente tem uma facilidade muito grande de trazer memórias de dor. E isso é bom pra gente. Quando você passa por um trauma,
O nosso cérebro, ele tende a guardar mais essa memória. Por quê? Porque isso é senso de preservação. Então, a gente vai... o nosso hipocampo, que é onde a gente guarda as memórias, ele vai ficar mais ativado, porque aconteceu algo com você que teve algum impacto emocional grande, e você precisa evitar isso no futuro. Então, em termos de sobrevivência, é fantástico. Então, quando a gente faz uma regressão, a gente está mexendo nessas feridas. Então, é teoricamente um pouco mais fácil você mexer na dor do que você trazer coisas prazerosas, porque a dor, ela vem fácil. Você não quer lembrar de um evento... Por exemplo, você falou da cobra. Não sei se você passou por algum trauma com cobra ou alguma coisa. E trauma, que eu digo, pode ser uma coisa assim, uma coisa assim. O trauma, as pessoas pensam que tem que ser uma coisa grandiosa. Não, às vezes é uma coisinha. Você viu um programa de televisão com uma cobra, quando você era criança, te marcou. Eu já tratei várias fobias de cobra. Mas aquilo é importante por quê? Porque se aquilo te gerou um impacto emocional negativo, naquele momento que você foi exposto àquilo, numa próxima ocasião, o que seu cérebro vai querer fazer? Ou você vai buscar um prazer ou fugir de uma dor. No caso, se aquilo te trouxe um trauma, que aquilo te trouxe um impacto emocional negativo, você vai querer fugir daquilo. Por isso que vem a fobia. A fobia ela é uma resposta nossa que traz uma reação de luta e fogo no nosso corpo. Pra quê? Você precisa sair correndo, você precisa congelar pra se fingir de morto, pra cobra não te atacar, ou você precisa atacar a cobra. Então, a reação de luta e fuga é o seu coração acelerando, dá aquela taquicardia, porque você fica com muita energia pra esses eventos acontecerem. Só que quando a gente era homem das cavernas, isso era bem válido, né? Precisamos enfrentar um mamute, caçar, etc. Hoje em dia, a gente fica estressado de enfrentar um trabalho, de falar em público, de coisas do nosso cotidiano. Mas, enfim, eu tento manter o foco do meu paciente explicando pra ele como funciona. Eu sou muito claro no meu processo. E é importante que ele entenda que não tem magia, porque tem pessoa que pensa assim, mas... Muitas pessoas confundem a hipnose com magia, né? Confunde com tudo, assim. A hipnose, né, a gente vê os filmes, né? São coisas que você vê nos filmes que são muito... Não é bem assim que funciona. Eu não consigo controlar ninguém, não é desse jeito. Então, agora você vai ser uma galinha. E o problema também é que eu falei, eu contei pra... Mas essas coisas, assim, desculpa te cortar. Não, pode falar. Esses truques que se fazem em apresentações, por exemplo, a pessoa sentir cheiro, Tudo é verdade. sentir gosto. Tudo é verdade. Isso tudo existe, realmente. Você consegue, Consegue. trabalhar a mente da pessoa para que ela traga aquela memória olfativa. Obviamente, cada pessoa tem uma resposta, mas tem pessoas incríveis que se tivesse um copo de água aqui, a pessoa toma essa água aqui e sente gosto de Coca-Cola. Dá pra fazer. Inclusive, eu comecei na hipnose, quando eu comecei lá atrás, eu gostava das brincadeiras. Eu adorava, eu ia pro parque, eu tenho um parque lá em Campinas, chamado Taquaral. Todo domingo, eu ia pro Taquaral e fazia hipnose com pessoas estranhas passando na rua. Assim, era o dia inteiro eu fazendo. E era essas experiências. Nossa, eu nunca dei sorte de cruzar com ele lá. Eu fiz bastante tempo, era sempre domingo. Eu botava um bannerzinho lá, ficava fazendo hipnose lá. Cruzei com E fiz ele. um monte. Então, assim, era muito comum. Você faz uma pessoa esquecer o próprio nome, você faz uma pessoa tomar uma água com outro gosto, você faz uma pessoa até alucinar e ver algo que não está ali. Então, é possível. Claro que cada pessoa tem uma resposta, não é que todo mundo consegue esses fenômenos. Que nem eu falei. Eu trabalhei minha própria dor do apendicite com a auto-hipnose. Então, poxa, você conseguir parar uma dor desse nível de intensidade... É uma capacidade muito forte. Pode falar, desculpa. Não, é surpreendente, né? Mas e o Renan? O Renan, pessoa física? Você, pelo que eu observo, você não é, por exemplo, um workaholic hoje. Até que sou, mas de outras formas. Eu gosto muito do que eu faço. Então, quando você gosta do que você está fazendo, você fica querendo fazer bastante, né? Uhum. Então, eu digo assim, a minha rotina não é workaholic no sentido assim, eu gosto de ter uma liberdade. Mas eu gosto do que eu faço também. E quando eu digo que eu gosto do que eu faço, não é só terapia. Eu gosto de estudar muito. Eu estudo muito neurociência, eu gosto de dar cursos. Então, eu tô sempre com a cabeça ativa. Tá sempre em movimento. Em movimento. Só que o bom é que, assim, por eu ter essa liberdade, eu não fico só fazendo terapia. Porque eu também, se fosse só fazer terapia, é pesado. Uhum. Não é um trabalho fácil. Apesar de a gente ter essa transformação, desgasta mentalmente bastante. Você sai, às vezes... Assim como o nosso trabalho. Exatamente. Então, às vezes, você sai de algumas sessões, né? E então, eu atendo no máximo 2 pessoas por dia. 2 pessoas por dia. É o meu teto ali, são 2 pessoas por dia, porque eu quero fazer um atendimento de qualidade. Antigamente atendia mais, tal, mas hoje em dia eu separo o meu dia. E aí que eu falo assim, a minha rotina, né? Você perguntou do Renan Workaholic, eu tenho coisas na minha vida que... Eu falo até do básico, bem feito, né? Do meu livro. Tem coisas no meu dia que são prioridade. Fazer exercício físico é prioridade. Dormir bem é prioridade. Controlar o meu estresse é prioridade. E tudo isso se engloba na minha melhor performance. Então, eu não vou, por exemplo, marcar um paciente no horário que eu vou na academia. Porque pra mim, na academia é importante e faz parte da minha rotina diária. E eu vou naquele mesmo horário na academia, eu vou dormir no mesmo horário, então eu não vou marcar um paciente super à noite porque eu sei que vai atrapalhar meu sono. Então eu tenho uma rotina hoje que me tira o meu melhor desempenho, faz eu conseguir ter um desempenho melhor, mas ao mesmo tempo é uma rotina que eu faço muita coisa também. Eu fico mais produtivo por isso.
Mas eu gosto do que eu faço. Então, às vezes eu passo do ponto no sentido de trabalhar. Eu trabalho... Minha cabeça tá sempre pensando nas coisas que eu faço. E a hipnose ajuda a pessoa a ter esse equilíbrio de Eu diria que assim... coordenar o seu dia, controlar a sua rotina? Ela pode ser uma das ferramentas a ajudar, mas acho que você ter um nível de consciência de entender como as coisas funcionam, e aí eu entro mais para neurociência mesmo do comportamento, quando você entende o porquê que você vai dormir X horas, o porquê que o exercício físico é importante, o porquê de cada tópico é importante, não negligencia isso, aí você faz porque você sabe que é importante. Então a hipnose ela pode me ajudar a, de certa forma, trazer um foco maior para a atividade, talvez mentalizar um pouco mais como que vai ser, o que eu vou ganhar com tudo isso. Mas eu diria que ela é uma parte pequena do processo. O que me motiva hoje, realmente, a manter uma rotina assim, é entender como o jogo funciona. Sabe, tem aqueles ditados que falam, não, trabalha enquanto eles dormem, etc. Isso é o maior absurdo que a galera fala, porque o sono é uma coisa inegociável. A pessoa tem que dormir bem para ter performance. Eu cheguei a fazer isso por 2 Não anos dá seguidos. certo. Eu entrei em hiperfoco e a resposta não foi muito positiva. Seu corpo foi cobra, bem né? negativa. Cobra. Tanto que eu tive a A crise gente desencadeada. a né? gente tá vivendo um mundo... Outro dia eu vi algum post. Eu tenho mais ou menos 1 mês que aconteceram algumas coisas comigo que mudou um pouco a minha visão das coisas. Eu não sei se você ouviu falando lá fora que eu sou uma pessoa que desenvolve ranços muito fáceis. Então, e como, viu? os ranços se instalam em mim, assim, é difícil sair às vezes, mas, né? A gente tenta porque a gente é um ser humano, a gente perdoa e etc. Tô perdoada daquele dia? Não, faz tempo, eu nem Não lembro tá, não, mais mas- daquele dia. Não, nem lembro mais Mas daquele eu dia. tenho que suportar, não Ela tem coloca jeito. uma almofada aqui entre vocês, né? Mas a gente está vivendo um mundo em que você precisa ser focado, ser extraordinário o tempo inteiro, ter uma alta performance o tempo inteiro. Você não pode demonstrar fraqueza, você não pode demonstrar afeto, você não pode dizer para o outro que você está apaixonado, você não pode ser fofo, porque senão você é fraco. Então, assim, criou-se um ser humano perfeito. Um misticismo, né? Ele é hiperfocado, ele trabalha. Ele não tem sentimentos, ele não tem relações estreitas. E isso tem me irritado profundamente. Porque eu não quero uma vida assim pra mim. Eu não quero. Eu quero poder dizer que eu tô apaixonada. Eu quero poder ser fofa. Eu quero poder descansar. Simplesmente não fazer nada. Não Ser pensar. você mesma, né? Mas, sinceramente, não te vejo fofa. Não, mas eu sou fofa. Às vezes. Meio difícil. Mas eu sou Nesses fofa. anos... Não, eu sou fofa. Sabe assim, coisas que eu faço com meu filho. Eu vou pro Ticoatira com meu filho, pro meu filho jogar bola. Eu fico lá sentada no sol, contemplando ele jogando bola, ou olhando a árvore, que não sei o quê. Eu nunca fui afeta a essas coisas de contemplação. Mas hoje eu gosto muito. E entender também que, às vezes, quando você não tem suporte, é muito difícil você estar no nível de quem tem. Uhum. Você não dá para querer se comparar com outras pessoas se você não tem as mesmas condições e o mesmo suporte que aquelas outras pessoas. Então, a minha tendência foi relaxar um pouco, né? Relaxar um pouco. E isso me gerou um benefício muito maior, né? Porque, por exemplo, eu olho hoje, eu não tenho mais as minhas bolinhas de ansiedade Olha que bom. que eu tinha aqui. E eu tava querendo ser uma coisa, eu ainda quero, eu quero ter sucesso, eu quero estar bem na minha carreira, óbvio, eu quero pagar minhas contas, eu quero viajar, eu quero ir para Nova York, eu quero ter uma bolsa específica da Louis Vuitton. Eu quero. Só que eu quero ter saúde também. Então, foi o que você falou. Eu tô conseguindo, por exemplo, estabelecer que a atividade física, para mim, é muito importante. Me deixa bem, me faz bem, vai me trazer longevidade de vida. Então, hoje, para mim, é uma prioridade. Se eu não for de manhã fazer o treino, à noite eu vou.
Não, às vezes fazer o treino, porque à noite são as atividades mais de aeróbico, né? Que é a natação e a dança. Mas assim, se eu não fui fazer o treino, à noite eu vou. Tem dia que eu consigo fazer os dois. Eu morro de cansaço, mas eu consigo fazer os dois. Então, assim, eu acho... Por isso que eu te perguntei se você era workaholic. Porque todo mundo que vem aqui relacionado a desenvolvimento pessoal, essas carreiras agora, né? Que trabalham o ser humano para ser um ser humano melhor. Trabalha o ser humano para viver em alta performance. Em alta performance, às vezes. Não é o seu caso, eu acho que não é o seu caso. Uma parte. Tem um dos nossos entrevistados há um tempo aqui, que eu conversei há poucos dias, ele me disse que vai implantar aquele chip da beleza para ele melhorar a alta performance. Eu falei, mas gente... É quem eu tô pensando? É melhor não comentar. Quase virou um corte. Quase virou um corte. Quase virou um pi! Pois é. Melhor não. Melhor Mas não. assim, chega ao cúmulo da pessoa procurar meios alternativos que talvez possam prejudicar a saúde, porque esse chip, ele foi criado... Não é bem um chip, é um implante que foi criado para controle menstrual, para outros hormônios. E isso pode desencadear... Mas eu vou te dar um exemplo que a gente conhece. Joel J. E eu falo olhando mesmo. Um dia você senta aqui e a gente vai bater esse papo. Ai, meu Deus. O Joel J, ele é um cara extraordinário. É um cara super focado, desenvolveu uma carreira na natação muito bacana, desenvolveu uma carreira de treinador comportamental também muito bacana. Só que ele tem um suporte ali do lado dele, que é a mulher dele, né? Teve um filho atrás do outro, a mulher tá ficando careca. Ah, jura? Só não vê quem não quer. Não, é que eu sou meio cega, né, amiga? Então, sem óculos já não vai. Então, ela parou a carreira dela, ela teve um filho dele. atrás do outro, ela cuida dele, dos filhos, da casa, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ainda cuida da empresa. E cuida da empresa. E a mulher tá ficando careca. Eu não sei se é decorrente disso, né? E me perdoe se não for. Mas é muito complicado, às vezes, você comprar essa ideia de perfeição. E a maior parte desses caras que trabalham essa vida perfeita... O que aconteceu aqui? Ah, é porque você falou mal do Joel J. Pois é, deve ser. Cortaram o programa. É a zica. Cortaram o programa. É a zica. Eu não tô falando mal, Joel J. Eu tenho um livro seu, adoro o livro, acho você o máximo. Só que não dá pra você querer que todas as pessoas tenham a mesma performance sem ter o mesmo suporte. Sem ter o mesmo... A gente fala aqui muito em rede de apoio. Não dá pra você sair, trabalha. Quem faz a lição com o meu filho? Quem leva ele no médico? Quem vai consertar o óculos dele? Tudo sou eu. Então, tem que ter um contraponto. E por isso que eu te perguntei se você era um workaholic, né? Porque eu senti que você como a gente falou... é mais fácil a gente aproveitar... perguntar pra noiva dele. Perguntar pra Ela Carol. tá aqui nos bastidores. Acho que é mais fácil a gente perguntar pra ela, né? Como é o tempo dele com ela. Porque aí ela não vai mentir. Verdade. Exatamente, é verdade. Ela já deu um sorrisinho. Ela já deu assim, meio que entrega. Ai. Nossa, hoje tem. Acho que a Hoje- gente causou uma discórdia. Mas assim, foi o que a gente conversou, né? Você tá fazendo aula de dança, você tem o seu tempo para treinar, você consegue dormir no mesmo horário. Eu acho que isso acaba facilitando um pouco mais os seus compromissos e até mesmo ter uma rotina com a sua noiva um pouco mais saudável, né? Não, com certeza, assim. A gente fala que o estresse, né? Essa alta produtividade gera um estresse. E a maneira que... Acho que o que você trouxe é muito válido porque as pessoas se comparam demais. E nem sempre a realidade que elas estão se comparando é a realidade como Elas realmente se é. comparam com os outros ao invés de se comparar consigo mesmas, né? E o que os outros mostram, às vezes, não é o como é realmente, Exato. né? A gente não sabe como é que é o bastidor daquilo lá, a gente não sabe o que a gente tá vendo que tá exposto numa mídia social, no externo, que nem sempre, aliás, muitas vezes não é o que parece. E a gente fala que o estresse,
a longo prazo, o estresse, ele faz muito mal. Então, ele pode trazer doenças degenerativas, Alzheimer precoce, demência, enfim. Só que, o que é uma curva de estresse ideal? A gente fala que é uma curva de U invertido. Um pouco de estresse é bom porque você vai ter motivação para fazer as coisas. Então, poxa, você ter um pouquinho de estresse no nível controlado te ajuda vou ter mais performance. Só que quando esse estresse ele fica crônico e muita gente vai para esse lado, por exemplo, talvez esses anos que você trabalhou à noite, estava num hiperfoco, o seu nível de estresse deve ter subido. Muito. Só que isso, com o cortisol que vai no sangue, etc., você vai ter um custo na sua saúde que não vale o preço. Não. Tem uma coisa que eu gosto muito, tem um estudo que fala sobre envelhecimento, no sentido assim, de como as pessoas envelhecem. O que é o ideal, na minha visão, Renan, do envelhecimento que eu almejo para mim? A gente fala que assim, as pessoas elas vão envelhecendo e elas vão cada vez mais, a saúde delas vai ficando debilitada. Então, ela tem uma curva assim, tipo, você passa, geralmente, uma pessoa mais idosa, ela passa uns 15 a 20 anos debilitada, dando trabalho pros outros, para plano de saúde, etc. Porque a sua saúde vai caindo. Talvez uma pessoa que trabalhou muito a vida toda, se sacrificou demais, muito estresse, etc, etc. Quando chega ali no final da vida, aqueles últimos 20 anos, é uma saúde que você tá 20 anos vivendo ali, mas não é aquela vivência que você tá aproveitando a saúde. O que eu almejo para mim? Eu quero ter uma vida que eu mantenha a minha saúde física e emocional, para quando eu morrer vai ser direto. E isso que eu acho que é o ideal. Quando eu morrer, quando chegar meu momento, não vai ser essa curva tão acentuada, tipo 20 anos sobrevivendo, na base de remédio, doente, pagando o preço das minhas decisões do passado. É ter uma vida num ritmo ok, que quando eu chegar lá, o dia que eu tive que acontecer, no meu momento de chegar, que todo mundo chega em algum momento, vai ser uma coisa rápida. Que talvez eu não dê trabalho pra ninguém, que talvez, sabe, aconteça de uma forma rápida, uma vida bem vivida, mas... Mas você tem aquela pretensão de se aposentar? Então, eu me pergunto isso às vezes. Eu acho que me aposentar 100%, talvez não. Porque existe uma linha tênue muito pequena entre o que eu considero trabalho e o que eu gosto de fazer. E como eu gosto de fazer as coisas que eu faço... Você não considera trabalho? Eu não enxergo tanto como trabalho. Então, talvez eu nunca pare de produzir algo. Talvez eu diminua o ritmo, curta a vida em outros aspectos. Então, nesse ponto, sim. Mas eu não me enxergo sem fazer nada. Eu acho que, assim, isso é um outro ponto. Você manter a mente ocupada, ativa, é bom também. Pode perceber, às vezes você tem uma pessoa que faz ativa a vida toda. Por exemplo, mas não fazer nada. Por exemplo, você tem uma atividade que lá na frente, eu tô só conjecturando, que lá na frente, por exemplo, você pode se dedicar à filantropia, por exemplo. Posso, exato. Tem várias opções. Porque, por exemplo, eu pretendo me aposentar para curtir meus netos e para fazer caridade. Perfeito. É o que eu quero fazer da minha vida quando eu for velha, entendeu? E eu já sou meio velha, mas quando eu for mais velha, entendeu? Eu não quero trabalhar, ter compromisso com pagar a conta, isso, aquilo. Eu quero estar bem, estar com saúde para eu poder fazer isso, curtir os meus netos e fazer caridade. E é a melhor coisa. Eu penso assim também. Acho que... É mudar aquela retórica da época dos nossos pais de que você tem que trabalhar muito para quando você estiver velho ter dinheiro para curtir a sua velhice. E acontece o contrário, né? A pessoa trabalha muito, quando tá na velhice acontece justamente o que você disse. Não tem saúde para curtir o dinheiro. Você vai gastar o dinheiro com a sua saúde. Depois Com a que plano de saúde isso quando caríssimo, você tem o dinheiro para pagar os remédios, né? Que você tem que tomar também, né? Muitas vezes a pessoa trabalha muito durante a vida toda e chega no fim da vida não tem o dinheiro. Exatamente. É mudar essa concepção e as pessoas começarem a compreender que a saúde emocional, ela influencia muito na saúde física. Total. Né? E procurar. Existem tantas terapias, tantos tratamentos alternativos aos medicamentosos. Não que eu seja contra. Até tomei uma bronca do meu psiquiatra semana passada, porque eu falei para ele, doutor, eu quero tirar os medicamentos. Não, você vai tomar. Não é ruim você tomar quando você precisa e você ficar bem, mas é preciso tomar quando você necessita, não tem como, né? Então, assim, eu quero cuidar da minha saúde para que daqui a pouco eu não necessite mais dos medicamentos. E por isso eu procuro sempre, eu comentei com você que eu quero fazer a regressão, eu procuro sempre terapias, ajudas alternativas, PNL, Nossa, o Covid tem vários. Meditação, sabe? Hipnose, eu sou uma apaixonada pela hipnose. Eu sou muito curiosa com a hipnose. Então... Eu não consigo meditar. Minha irmã fala pra meditar. Esse ano, eu perdi 20 quilos. Você estava falando de emagrecimento, né? Então... E o que Esse ano mesmo?
Comecei o processo em... É mesmo. E existe essa, porque... A foto era diferente, a foto que ele mandou é bem diferente. Agora que eu me 20 toquei, quilos faz diferença no corpo. faz muita Faz. diferença. Por isso que eu não Muita reconheci diferença. quando eu cheguei. É, E é verdade que a hipnose, ela auxilia na pode perda auxiliar. de peso? Mas, assim, eu sou um cara muito crítico aos meus colegas de trabalho, meus colegas de profissão. Porque o povo faz uns discursos muito... Um marketing muito exagerado, às vezes. Normal, na nossa também. Mas demais, assim. Então, por exemplo, tem coisas que você fala assim, emagreça com hipnose dormindo. Não é assim que funciona. Isso aí não existe. Nossa, o que tem de vídeo no YouTube com isso... Pode auxiliar. Tem agora uns anéis. Isso Uns anéis, pulseira. tem de tudo. Ai. Assim, a hipnose pode auxiliar? Pode. Eu trato pessoas, às vezes, que me procuram com emagrecimento. Mas eu digo assim, que nem eu falei, a hipnose é a ferramenta que eu vou fazer com um monte de outras coisas, com um tratamento interdisciplinar com outros profissionais para poder ter um resultado adequado. O meu processo de emagrecimento, por exemplo, o que me motivou ali, eu fiz alguns exames, eu descobri que eu estava com exames alterados. E falei, poxa, preciso... E eu tava escrevendo esse livro, né? Eu falei, por que não? Já que eu tava estudando várias coisas aqui, por que não aplicar isso nesse meu processo de emagrecimento e realmente me focar pra valer nisso? Então, eu vou levar a sério. Vou começar esse processo. Eu nunca tive problema pra fazer exercício. Eu gosto de fazer exercício. Então, academia, jogar futebol, sempre fiz. Meu problema era alimentação. Então, a alimentação era complicado. Então, assim, sabe quando você come e a fome não cessa? Aquela coisa assim, você não fica saciado? É o que eu sempre senti. Então, daí eu procurei um médico especialista, que é de São Paulo também, seria um convidado bom para vocês, o Dr. Joaquim, que ele daqui é uma pessoa Aceitamos recomendações. fantástica. Aceitamos o Dr. Joaquim, Dr. Joaquim. sinta-se Fica no convidado. Então, ele foi Convite. o médico, porque ele foi meu aluno no meu curso de hipnose, eu conheci ele é um médico especialista nisso. É um ex-obeso também, então Olha. ele perdeu muito peso, um processo muito legal, tem muita história para contar também. E aí eu fui lá procurar ele para poder fazer esse processo. Então, rede de apoio que você fala. Rede de apoio não é só familiar, não é só você buscar profissionais capacitados para te ajudar. Então, eu busquei ele, que para mim era uma referência na área, e comecei a levar a sério. Então, eu mudei totalmente minha rotina. E eu tenho um grande desafio. Porque, assim, além de trabalhar essas minhas crenças internas, por exemplo, essa questão de alimentação é bem delicado. Porque você se acostuma com coisas... Por exemplo, minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que quer dar muita comida. Tem que comer mais um pouco. Ela sabe aquela pessoa que serve o prato mais do que você precisa comer? Minha mãe é Família essa. mineira. Um beijo, mãe. Amo você. Sua família mineira. Não você mas me ela engordou. gosta. Ela gosta. Porque Não a vou dizer, família não vou mineira culpar. é assim, né? Eu não vou culpá-la, sabe? Mancada culpar minha mãe. Mas assim, ela é uma pessoa que gosta de ver você bem alimentado. Tá tudo certo, acho que faz É que parte. na concepção de mãe, Aquela coisa de o mãe. filho tá saudável quando tá bem Exatamente. Então, eu comecei nesse processo de emagrecer e eu tive alguns desafios durante esse período. Eu tive que tomar medicação porque a minha leptina, ela tava o dobro do normal. O que a leptina faz? Ela é o seu hormônio, ela vai mostrar a sua saciedade. Então, ou seja, eu poderia comer, mas eu não me sentia saciado. Eu precisava comer o dobro. Então, quer dizer, tinha coisa errada. Então, o médico me ajudou a trabalhar isso com outras vitaminas que eu estava precisando também, que estava desregulada, para começar a me ajudar nesse processo. Só que não é só isso. Não é só medicação. Eu não tomo mais medicação já. Faz tempo, já parei já. Mas os meus maiores desafios eu tenho uma noiva que come o que quer e não engorda. Dá Essa um menina ódio. aqui, olha ela ali. Dá um ódio. Ela come. Meu filho de 5 anos. É um absurdo. Não, ele come mais do que 3 adultos juntos. Essa menina aqui. Não, mas é assim, ela come doce o dia inteiro, pega torrada com Nutella, pega um chocolate. Meu filho. E aí você fala, meu Deus, se eu tô respirando chocolate, eu tô engordando. Eu acho que se a Sabe, gente passou do colocar Tem os o dois juntos ali, vai ser ectomorfo, uma o disputa. endomorfo, né? Mas não, assim, e qual que foi o meu desafio? Porque a gente fala assim, pra você mudar um hábito, e eu tive que mudar vários hábitos pra emagrecer, você tem que tornar o acesso ao que te fala, ao que teoricamente dá essa tentação mais difícil. Então, ou seja, esse foi um hábito que eu não pude mudar tão fácil. Mudar assim que eu digo, eu não pude facilitar tanto a minha vida, porque ela... não é porque eu estou num processo de emagrecimento que eu vou obrigá-la a mudar o que ela faz. Ela continua comendo doce do meu lado, então ela almoça, come doce, não sei o que, come doce, não sei o que, come doce, tá sempre comendo os doces dela. E eu tive que me acostumar a olhá-la comendo e não vou Fingir demência. fingir, mas me acostumei mesmo. Tudo é possível. E o doce é uma coisa engraçada, porque quando eu comecei a namorar com ela, etc., como ela come doce toda a refeição, eu fui junto, né? Você tá lá, tá comendo chocolate do seu lado, você dá um pedacinho, você vai e come. Quem vai recusar, Quando né? você menos percebe, você já tá acostumado a comer doce todo dia, toda a refeição. Eu tava nessa. Então, só de eu cortar... Olha, eu digo assim, por isso que eu falo de fazer o básico, às vezes. Então, eu já tava fazendo exercício certinho. Mas eu cortei minha alimentação pela metade, em termos de quantidade. E eu cortei doce durante a semana. Eu comia doce uma vez por semana. Porque também eu não queria fazer uma dieta no sentido de Totalmente restringir. restritiva. Porque eu precisava mudar a minha vida no sentido a longo prazo.
Meu médico até falou, Renan, você quer perder peso rápido? Eu falei, não, eu quero perder peso com consistência. Eu quero que seja uma coisa gradual, que eu consiga manter a longo prazo. Porque não adianta eu fazer uma dieta louca, perco aqui 10 quilos em um mês, depois eu não sustento. Aí eu vou ter reganho, é difícil. Então eu queria mudar minha rotina devagarzinho, ao ponto de eu conseguir acostumar com isso, e isso é uma coisa que eu vou tocar pra minha vida. Porque a obesidade que a gente fala, e eu já tinha um IMC obeso, é uma coisa que é crônica. O seu corpo, ele busca ter aquele peso de novo. Então, mesmo que você emagreça, ele quer aquele peso de novo. Porque pra ele faz sentido você ter energia guardada. E se você já chegou naquele peso, ele quer fazer você voltar para aquilo. Então, é uma luta eterna. Meu próprio médico fala isso. Você tem que estar sempre trabalhando é um trabalho constante. Então, durante esses meses, eu mudei essa minha rotina com essa rede de apoio. Trabalhei essas crenças internas em mim, com relação, por exemplo, não poder deixar comendo do prato. É uma coisa que eu não gostava, me incomodava. Pô, se eu comi, tem que limpar o prato. Não preciso limpar o prato. Se eu já tô saciado, eu posso parar. Então, são algumas coisas que eu fui trabalhando. E aí, ao longo desses meses, eu perdi 20 quilos. Quase 20, deu 19,2, alguma coisa assim. E aí eu estabilizei, cheguei no peso que eu queria e agora eu mudei meu foco, que aí é outro desafio. Manter o peso. Porque você fala assim, tá, agora eu tô no peso que eu não quero emagrecer mais, e eu quero, meu desejo agora é ficar mais forte. Mais forte que eu digo assim, trabalhar mais o corpo. Só que aí você muda a sua alimentação de novo. Porque o que você come, acontece, emagrecer é fácil. É você comer menos do que da energia que você consome. É simples, é isso. É uma básico, conta né? fácil. É uma né? conta fácil. É 2 mais 2. Exato. Então agora eu entrei no processo, já vai fazer quase 2 meses, que foi assim, agora eu já cheguei no peso que eu quero, eu preciso mudar a minha rotina alimentar. Agora é proteína, né? Exato, muda tudo. Proteína, E aí você fica com medo. carbo. Aí essa minha luta agora é outra. Agora tá bom, mas o que eu posso comer? E aí você fica com consciência pesada. Fala assim, mas agora que eu perdi, e se eu comer um pouquinho mais, porque eu tenho que comer um pouquinho a mais, porque eu tava comendo menos do que eu precisava, porque eu tava querendo emagrecer? E se eu engordar com aquilo? Então, assim, é uma outra luta, mas a gente vai se acostumando. Mas é totalmente possível. E eu falo, o que me fez perder peso? Controle de estresse. Alimentação, e eu digo assim, alimentação não é que eu não sou o cara da salada. Eu como comida. Eu cortei lanche, arroz, feijão. Eu cortei lanche, cortei pastel durante a semana, cortei assim, mas eu diminui a quantidade de uma realidade que eu posso consumir. Então, assim, não fiz nenhuma loucura. Quanto sono, dormir bem, ajuda muito, 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 muito a você Entender quantas horas seu organismo precisa de sono, né? E precisa, porque assim, um dos problemas de você dormir mal, talvez você possa até me contar isso na época que você dormiu mal, é que você fica muito mais impulsivo. Nossa Senhora. Muito mais Deus. impulsivo. Sabe aquela coisa? Trabalhei... Quanto menos eu dormia, mais eu queria Nossa, trabalhar. é muito diferente. Olha isso. Mostra pra... Gente, a gente vai colocar no... Olha aqui, é que não dá pra Dá pra ver no focar, celular. Vitor? Acho que eu tô com o meu blazer até, ó. Meu blazer. Dá pra ver? Olha, gente. Gente, é outra que sirva versão. de inspiração para todo mundo que precisa. Não é só se enfiar em medicamentos, De em jeito dietas nenhum. loucas. De jeito nenhum. É trabalhar a mente. E com pessoas bem capacitadas, tipo o meu médico, eu falei. Uma terapia pra você trabalhar o lado Exato. emocional. Eu faço terapia também. Então, tudo isso é um conjunto de situações pra me guiar nesse processo. E é uma luta que vai ser pra vida. Então, assim, é um desafio eterno, mas é possível. E é legal, porque a gente fala assim... eu sentia muito isso. As pessoas, pra falar você tá gordinho, não tem menor pudor. Nenhum. Cara, as pessoas machucam. Machucam Machucam. sem piedade. E não tem dó nenhuma. E dói. E assim, eu até arrepio quando eu falo isso. Porque assim, eu lembro de cada comentário. Às vezes, quando você engorda um pouquinho, a pessoa fala... Nossa. Nossa, você engordou? Exato. A pessoa parece que assim... Uma vez eu tava... Nossa, como a sua barriga tá maior hoje? Uma vez eu fui fazer uma reunião com uma pessoa que queria contratar Olha o nosso convidado. Uma vez eu fui fazer uma reunião com uma pessoa, cara, a pessoa nem me conhecia, e ela falou alguma coisa eu falei, gente, cara, você nem tem intimidade comigo pra falar alguma coisa nesse sentido. Então é horrível. E demora um processo pras pessoas, só que hoje eu tô no inverso, hoje as pessoas que estão me vendo, falam, nossa, Renan, tem uma pessoa que eu fiz bariátrica. Eu falei, Renan, você fez bariátrica? E olha que eu nunca tinha um peso assim, nunca fui, mas... Não. Mas o seu rosto mudou o rosto muito, eu acho emagrece que Não, muito. é o que rosto todo mudou mundo, muito. quando perde peso, o rosto O é o rosto primeiro muda, lugar a mudar. É, o muda primeiro muito. lugar. Só que a sua autoestima melhora, o meu desempenho, eu fui correr pela primeira vez uma corrida de rua. Eu nunca tinha corrido. Eu Com o sempre... joelho operado? não tem pro meu joelho, tá ótimo, assim, então... Mas o Nossa. peso agradece, porque você perder 20 quilos pro joelho, ele te dá um... Nossa, ele o te dá joelho, ele fica eternamente Ele seu amigo. adora. E aí eu fui correr uma prova de rua, eu nunca tinha corrido. Prova de rua, correr na rua. 5 quilômetros. No problema da distância, mas eu falei assim, eu vou porque eu sempre quis fazer isso, nunca fui. E eu tive um desempenho tão bom, tinha mais de 5 mil pessoas na prova, eu fiquei em 26º. Nossa. De todo mundo, até com profissionais, assim. E eu falei, não é possível. Eu fiquei surpreso, falei, meu Deus... Eu nunca fui corredor, nunca fui nada disso, mas penso que eu emagreci, a rotina que eu tava levando de exercício, e eu não... Eu fui nono lugar da minha idade, porque corre todo mundo de várias idades, eu fui nono lugar da minha idade, fui 7º lugar masculino, se não me engano, alguma coisa assim,
Não, sétimo lugar não. Eu fui no lugar da minha idade e fui 26º geral da minha idade, da categoria de 5 km. Eu até surpreendi, porque quando eu tava chegando na linha de chegada, eu vi a mulher gritando lá, os 20 primeiros estão acabando. Eu falei, eu tô nos 20 primeiros? Eu tava no finalzinho da corrida. Eu falei, pô, dá pra chegar nos 20 primeiros? Não consegui. Eu tava quase morrendo no final da corrida lá. Porque eu peguei muito firme ali. Mas assim, isso pra mim foi uma conquista pessoal. Que você fala, nossa, que gostoso, né? Que legal de Eu você... participei recentemente de uma corrida de 5 km, mas eu andei, tá, gente? Eu Mas só corri tá na tudo- saída e corri na chegada. Tá tudo Mas certo. eu andei. Mas é importante estar lá. E não Mas é você gostoso o foi. ambiente? É, gostoso. Uma delícia. Mas gostoso. ela 2 foi. dias depois eu tava morrendo com as minhas canelas doendo, mas tava tudo certo. Bom, é normal. Eu já me inscrevi em outra agora, que eu vou correr em julho. Porque agora eu tomei gosto do negócio ali. Olha que legal. Renan, infelizmente a gente tem um tempo limitado Tranquilo. aqui. Mas, assim, a conversa foi super produtiva, super bacana. Uma pena que a gente não conseguiu contar mais histórias. Fiquei devendo e... uma. Mas Depois... fica pra um próximo E oportunidade. assim, o já canal fica tá convite. aberto aqui. Se você achar interessante de uma outra hora Claro. voltar, a gente falar de um assunto específico, a gente pode discutir essa hipótese. Mas assim, foi um prazer receber você aqui. Daniela tá de volta. Eu cortei a Daniela no começo, não deixei nem ela dar boas-vindas pra você. É assim mesmo, gente. Eu sou Ela muito tomou conta do acelerada. negócio. E deixa aí as suas considerações finais, Perfeito. suas redes sociais, como pode te achar, como pode comprar seus livros e assim por diante. Antes que você fale, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade de vir, de contar pra gente essa história, de destruir esse mito que tem sobre a hipnose, né? Acredito que a gente conseguiu desconstruir um pouco essa imagem cabalística da hipnose, né? Contar a sua história, que serve de inspiração para muitas pessoas, inclusive para mim, que eu odeio academia, tá? Legal. Eu tenho um trauma muito grande com academia. Inclusive, é uma das metas que meu mentor me colocou, mas enfim, conversaremos Eu não sobre falo mais isso nada com- pra você. Fica quieta, não fala mesmo. Não falo não. Eu falo agora, eu sou aquela que vai falar uma vez só. Se a pessoa Eu vou quiser fazer ouvir, tratamento, eu vou lá ela tratar com o ouve, Renan. se ela não tá tudo quiser, certo. ela Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Renan, por nos ajudar nessa corrente aí de trazer auxílio para outras pessoas. E espero que você possa ainda viver muito o seu propósito e que você tenha uma vida muito abençoada e muito próspera. Eu agradeço o convite. Se deixar, vai embora aqui, porque Ah. tem muita coisa legal pra falar, assim. Mas acho que já deu pra dar uma contribuição aí, um pouquinho de algumas histórias. Pra quem quiser me seguir, o meu Instagram é instituto.portadamente. Então, Porta da Mente tudo junto. Porta de porta, não de portal, tá? Então, instituto.portadamente. Quem quiser adquirir meu livro lá no Instagram tem todas as informações, ou pode acessar portadamente.com.br, que também lá tem os links. Esse é meu livro mais atual, inclusive foi uma correria, porque como eu ia vir aqui, eu não tava com ele impresso ainda, chegou ontem. Olha! E eu tava doido pra dar de presente pra vocês duas. Somos privilegiadas. Então, vocês estão sendo uma das primeiras que estão recebendo esse livro Olha, físico Queremos mesmo. autógrafo, Aliás, tá? vou deixar aqui, depois eu já vou assinar pra vocês, mas pra vocês dois, um Muito presente Muito assim obrigada. pra vocês. Muito obrigada. E esse livro, principalmente esse aqui é mais focado na minha área, então é um livro mais técnico. Mas esse aqui, principalmente, é pra qualquer pessoa ler. Então, qualquer pessoa que tá buscando desenvolvimento pessoal, que tá buscando melhorar na vida, a ideia do livro, de maneira bem resumida, eu construo como se fosse uma casa. Só que é a sua casa. Então, cada capítulo, ele traz uma referência a um cômodo da casa. Por exemplo, de quintal eu falo de exercício físico, de escritório eu falo de estudo, de cozinha eu falo de alimentação, de banheiro eu falo de estresse, né? Que a pessoa que tá com dor de barriga, né, vai no banheiro. Então, assim, é um livro que eu vou construindo com vários exercícios práticos e, embasado na neurociência, eu explico de uma maneira bem profunda mesmo o porquê que fazer o básico bem feito pode mudar a sua vida. E é uma coisa que eu percebo assim no consultório. Quanto mais eu ensino as pessoas a fazer o básico de forma bem feita, só isso. Às vezes não precisa de hipnose, de nada. Eu ensinar a pessoa a fazer tudo que é básico ali, bem feito, a pessoa já sai transformada da terapia. Então, Uma pergunta, você atende só presencialmente? Atendo online, então eu atendo pessoas do mundo inteiro. Atendo presencialmente em Campinas, atendo aqui em São Paulo também, de vez em quando, às vezes, não é muito meu foco, mas de vez em quando eu venho pra cá, e online em qualquer lugar. E funciona, mesma coisa, não muda nada. Assim, Entendi. dá pra atender de qualquer lugar. Mas muito obrigado, foi muito legal. Obrigada. Obrigada. Carol, pela paciência Obrigada, de estar Carol. aqui. Antes de encerrar, um sorrisinho para qual câmera? Para foto? Aqui. Show. E é isso Obrigada, aí. gente. Obrigada. Mais um Até o episódio. próximo. Até o próximo. Tchau, tchau. Beijo pra todo mundo.